Procon de Maringá multou ontem a Gol Linhas Aéreas em R$ 351.800. A autuação foi feita pelo cancelamento do voo G1111 entre Maringá e São Paulo, que deveria sair do aeroporto maringaense às 6 horas e 15 minutos. A aeronave não decolou. Quando os fiscais do Procon chegaram ao aeroporto no meio da manhã, os passageiros ainda não recebiam assistência, o que teria acontecido somente no final da manhã. Segundo informações do aeroporto, a empresa já começou a atender os passageiros, distribuindo eles em voos entre o começo da manhã e da tarde e da noite de ontem. O voo teria 140 passageiros com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A empresa tem 10 dias para apresentar defesa e pagar a multa. O Procon maringaense segue atento para o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Agora eu começo jogando para o Rigon. A gente estava conversando aqui antes nos bastidores a questão de, às vezes, multa e pouco se recolhe. Acaba sendo inócuo esse tipo de ação. É mais uma questão, talvez, de dar um suporte naquele momento para os consumidores do que propriamente dito a arrecadação da multa em si. É isso mesmo? Se para o consumidor, o instrumento que ele tem, mais próximo dele, é reclamar junto ao Procon, o instrumento que o Procon tem é justamente fazer isso, aplicar a multa e tentar receber. Agora nós estamos, eu repito, às vezes a gente esquece que está no Brasil. Aqui tudo funciona devagar, lento. Nenhum governo se preocupou em tornar mais ágil a justiça, o judiciário. Nenhum governo. Está muito bom para quem está lá em Brasília, e não estou falando só desse governo, todos que passaram, você aproveitar do privilégio da lerdeza, da vagareza, que provoca injustiça, né? Tudo isso provoca injustiça. Então, seja num plano de um assassinato, como a gente já teve exemplo aqui em Maringá, do Cavamoto, que foi assassinado aqui, o matador, sequer foi julgado e o processo se extinguiu. Como tivemos casos aqui, por exemplo, de carteiras frias emitidas pela Ciretran e todas as pessoas denunciadas pelo Ministério Público na área criminal tiveram o prazo prescrito. Então, quer dizer, você não tem nada além disso. Você pode estar armado, mas você não pode matar ninguém, né? Às vezes dá vontade de dar uns tecos, umas coronhadas em alguém, mas infelizmente esse é o Brasil que a gente tem que conviver e torcer para alguém sentar lá e resolver fazer a coisa certa. Tornar o país mais justo e passa obrigatoriamente por uma aceleração desse processo todo. Não só, parte criminal, parte civil, mas principalmente nessas coisas que afetam a gente. Eu conheço amigos nossos aqui que ficaram anos esperando para serem ressarcidos de viação aérea que não cumpriu o prometido. Aí você entra no juizado e mesmo sendo especial, que é um pouquinho mais ágil, a demora é muito grande, os recursos são demais a conta e infelizmente a gente vai ter que rezar para uma hora, né? Alguém se preocupar com isso e tornar a justiça, ou todo o processo que julga recursos um pouco mais rápido, pelo menos. Um pouco não, bastante mais rápido. Professor Itamar, a gente ouve com frequência reclamações de quando é algum ente do Estado, algum ente público, mas tem problema também na iniciativa privada, né? Caiu o contato. Estou sem retorno. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Eu disse o seguinte, a gente tem essa questão aqui do Procon multando a Gol, né, linhas aéreas, e eu perguntei para o senhor o seguinte, a gente vê com muita frequência pessoas reclamando do poder público, dos entes públicos na prestação de serviços, mas há problemas também na iniciativa privada. Importante a presença do Estado nesses momentos? Olha, Vitor, assim como você também conhece a escola austríaca, eu me enquadraria como membro da escola austríaca, né? É o seguidor da escola austríaca, a gente acredita muito mais na concorrência do mercado, né? Conclamar o ente estatal como o Procon ou outros, né, para intervir e regular a relação entre consumidor e fornecedor de serviço, como é o caso da empresa Gol e os passageiros, eu acho assim, uma crença no ente que não é próprio disso, né? Porque às vezes a gente olha para o Estado como um salvador. O Estado não é um assistente, né? O Estado está mais para o Estado em geral, né? As instituições estatais estão mais para punguistas do que
para entidades que vão salvar as pessoas. Então, eu acho assim, que o melhor que os consumidores podem fazer é evitar a empresa exigir outras empresas fazendo as linhas em Maringá, do que propriamente confiar nessa ação bondosa que o Estado faria para proteger os passageiros coitadinhos, né? No ônibus temos alternativas, né? Temos alternativas, inclusive concorrências interessantes de uma empresa que faz Maringá também, além da tradicional Viação Garcia. Então, eu sou mais pelo laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar, deixa vender. Maravilha, maravilha. Concorda, professor Aquito? Essa questão da multa em relação ao atraso de aviões é uma coisa que sempre me intrigou. Porque, veja, por que essa mesma lógica não é aplicada em ônibus, por exemplo? Se existe, então, uma obrigatoriedade de dar esse suporte ao passageiro, mesmo que a causa seja intempérie, chuva, né? Alagamento de pista, enfim, né? Esse custo certamente está incorporado no preço da passagem. Sem ele, poderia se pensar, talvez, em diminuir o custo das passagens de avião, que todos nós sabemos são caras. Agora, do que foi dito aqui, eu quero corroborar com uma questão que é aviltante para o cidadão brasileiro. Me lembrei hoje, agora, Vitor, que eu recebi uma mensagem no meu pré-pago que se eu topasse usar um crédito de R$5, eu teria ele descontado na próxima recarga em R$7. Carioca, isso é 40%. Nem a agiota cobra isso. Rigon, a agiota cobra 40%? Não sei se você está sabendo. Eu acho que não. Era 6, né? Não sei. 6, né? Quando a gente usava. 10% quando muito. 40%, nem cocaína dá tanto, gente. Às vezes, por favor, que país nós estamos que uma operadora legalmente constituída te manda uma mensagem legal com essa pouca vergonha, pegando incautos, inclusive, né? Você pega pessoas da terceira idade, olha que legal, então eu vou usar. A pessoa não faz conta, é 40%. Né? Isso é criminoso.